Bom, aí, bem, a gente não obteve nenhum apoio do poder público. Até a gente sugeriu, num período aí, uma cobrança de taxa sobre areia, né, de areal, para que essa taxa fosse para o meio ambiente. Até chegou a ter uma cobrança aí da prefeitura na época, e o montante passou de 100 mil reais, né? Esse dinheiro foi para o Fundo Municipal do Meio Ambiente, mas a gente não sabe que fim teve. Agora mesmo nós soubemos que houve pagamento de uma taxa de licença de instalação de um parque eólico de mais de 900 mil reais, que essa taxa também ela vai para o Fundo Municipal do Meio Ambiente. Então, esses valores eles teriam que ser aplicados em ações ambientais. E a brigada precisa de ser equipada. Hoje os equipamentos nossos são algumas mochilas, bombas postais, que são importantíssimas para o combate na serra, que foram emprestadas a gente pela Secretaria de Meio Ambiente de Irecê. 8 mochilas. E tem umas 6... Sim, são quantos brigadistas mesmo? São 30. 30. Então, tem mais umas 6 mochilas que a AMBU conseguiu, o Corpo Bombeiro, mochilas usadas e tal, né? A gente faz vários ofícios para os bombeiros pedindo, né? E os uniformes são uniformes usados, que foram doados pela Polícia Militar. A gente fez bingo de... Esses uniformes não precisam ser próprios para esse combate ao fogo, não? Tem uniformes Tem próprios? Tem uniforme próprio. Esses são? Esses não são próprios, mas eles ajudam muito porque eles são resistentes, para o garrancho. Às vezes você está à noite, né? Não é aquele uniforme que é a prova de fogo, mas é a prova de garrancho. Ajuda, é uma roupa mais resistente, né? Sério? Então, a Polícia Militar doou muita roupa, para uma quantidade grande de roupas, e nós fizemos bingos, fizemos movimentos, arrecadando dinheiro e pagamos uma costureira para adaptar essas roupas, né, no tamanho dos brigadistas. Também a Polícia Militar doou para a gente coturnos, né, os coturnos bons, também não são os apropriados para o fogo, porque às vezes você tem que entrar no fogo mesmo, entrar mesmo. Agora mesmo nós fomos apagar um fogo ali no Alto da Cruz, nós tivemos que entrar dentro do fogo mesmo, porque não tinha... Uma pergunta, uma curiosidade, você vai também pessoalmente? Vou pessoalmente, em todos os combates. Todo paramentado, mas Tem que ir. o general tem que ir na frente. Não, eu vou porque eu gosto de ir, acho interessante e é bom. Educativo. Interessante. É arriscado, né, demais, sem dúvida. Mas aí a gente vai aprendendo os brigadistas hoje daqui, eles são muito experientes já. Eles aprenderam muita coisa com o Corpo de Bombeiros e com os combates, né? Você não ir contra o fogo, você, para entrar por trás, resfriar com a mochila, com a bomba postal, né? O pessoal pegou muita experiência. Hoje eu diria que o risco maior está na inalação de fumaça, toda vez a gente tem esse problema, porque a gente não tem ainda máscaras, máscaras apropriadas. Nós precisamos de máscaras apropriadas, né? Vocês usam o que? A gente usa máscara, agora nós compramos uma máscara, fizemos uma campanha aí, pedindo dinheiro para a comunidade fez uma doação boa, e nós compramos uma máscara da 3M, que o Corpo de Bombeiros tem usado. Mas não é ainda a máscara ideal. A gente precisa de uma máscara mais robusta, né? Que é a prova de gases tóxicos. Não é só a fumaça, mas, né? Isso aí a gente precisa, né? Precisamos muito disso aí. Mas, Mário, teve alguma ocorrência de acidente, de pessoa que passou mal, teve que ser retirada do local, essa coisa? Não, já teve assim. Nós tivemos agora, num desses combates, veio um grupo de bombeiros civis de Irecê, composto por 6 mulheres, e uma delas passou mal, numa subida de rampa à noite, né? Mas a gente deu uma atenção a ela e tal. Não foi em virtude do... Não, foi a subida muito pesada, ela sentiu um problema de pressão e tal, aí teve que dar uma parada. Fora isso, não tivemos nenhuma ocorrência assim, nesses últimos incêndios. É uma atividade muito perigosa porque a gente vai à noite, principalmente porque os brigadistas trabalham durante o dia. Veja, o cara Mas não pode trabalhar pelo dia? Não, porque eles trabalham, eles são pedreiros, serventes de pedreiro. O cara transa massa no dia todo e à noite, aí a gente combate normalmente até meia-noite, né? Até 11 horas, meia-noite. E a gente lá faz um lanche, esse lanche também é doação da comunidade. A gente vai lá na página da AMBU, lança o movimento, tem pessoas que apoiam. E a comunidade doa. Esse último incêndio agora mesmo teve uma doação aí de uns 3 mil reais, ainda não fechamos a prestação de contas. A gente compra botina para voluntário, às vezes tem um voluntário bom, mas o cara está lá com a botina, né,
Precisando do fogo, aí a gente compra botina aí no comércio, né? Então, a comunidade apoia muito, mas o que a gente precisa é de um apoio institucional do poder público, não é o favor do poder público, né? Porque favor é uma coisa muito ruim. Normalmente os políticos gostam muito de fazer favor, porque quando você faz um favor a alguém fica lhe devendo um favor. E a gente não quer ir, quer política pública, porque a política pública é um direito, né? Ora, se você tem um grupo de voluntários da cidade que vai para o fogo, combater, para evitar que queime a serra, que a gente tenha uma devastação da nossa fauna, da nossa flora, que prejudique a natureza, o meio ambiente, as pessoas querem ir. O poder público tem uma lei, que é a Lei 292, que é o Código de Defesa do Meio Ambiente, que diz que o poder público tem que defender, tem que preservar. Então, a gente quer que o poder público coloque algum dinheiro no orçamento para equipar uma brigada. Ou essa de voluntários, ou que o poder público crie uma brigada oficial. Não precisa ser essa, necessariamente, né? Se ele quiser criar uma brigada, ótimo. O importante é ter uma brigada, né? E equipada. Por exemplo, tem um soprador, que é um equipamento, um motorzinho, não é muito pesado, que o brigadista leva nas costas, que você chega onde o fogo está avançando na caatinga, você vem com aquele soprador e sopra toda a folhagem para cima do fogo. Então ele tem uma força que ele limpa uns 5 metros, faz um arceiro de tudo que é matéria orgânica seca, joga para o fogo, queima e ele não passa para cá. Então a gente precisa de alguns sopradores desses, uns 3 ou 4. Precisamos de mais mochilas costais. Precisamos de ferramental, enxada, pá, porque tem lugar que você apaga o fogo. Até um veículo para subir, né? Até um veículo, ou então que a prefeitura, por exemplo, disponibilize um veículo da prefeitura ou um veículo contratado por ela, mas não, a gente faz na base da doação da comunidade. Aí a gente contrata o carro de Diva, contrata a picape de Galego, contrata a van de Jau, né? E paga cada viagem 100, 150 reais, né? Então, ou seja, a brigada não tem nenhum apoio do poder público nesse sentido, porque o poder público não se atentou, não é o atual prefeito, chefe do executivo, os executivos, eles simplesmente ignoram essa política pública, que é a lei, a lei 292, que é o Código de Defesa do Meio Ambiente, que a gente precisa urgentemente que seja cumprida. Nós, nessa carta que fizemos à Câmara de Vereadores, dia 13, e postamos também na página da UNBU no Facebook, tem lá as 10 propostas que a UNBU fez para que o Poder Legislativo, isso porque o Poder Legislativo perguntou aos brigadistas o que é que os brigadistas achavam que o Poder Legislativo podia fazer, né? Porque o Poder Legislativo não é um órgão executor de política pública, ele não pode comprar equipamento, né? Não é o papel dele. O papel dele é fazer as políticas públicas, aprovar e fiscalizar a execução dessas políticas públicas, né? Então nós estamos dizendo para eles o seguinte: olha, vocês precisam fiscalizar, porque vocês têm um poder de fiscalizar. É claro que a prefeitura tem o poder executivo, e ela vai ter os argumentos para dizer: ó, isso eu posso fazer, isso eu não posso, isso não dá, não tem orçamento para isso, não tem para aquilo, mas não fazer nada e não ser cobrado, e 10 anos de uma lei tão importante como essa. Eu diria aqui aos ouvintes da Rádio Serra Azul que essa lei, essa política pública, Gilson Antônio, é a mais importante que nós temos, porque ela cuida do que você falou no início aqui do programa, né? Na casa comum. Tem até uma súmula do Papa Francisco que fala exatamente da casa comum. É um documento, né, uma bula papal sobre a necessidade de defesa e preservação do meio ambiente. Que, por sinal, agora moveu até a família real britânica, né? Exato. Agora eles viraram também ambientalistas. Ambientalista. É o assunto do momento, né? Edmário, 18 horas e 41 minutos, nós vamos fazer mais um intervalo, o último, né? Intervalo comercial, e nós voltamos para o último bloco do nosso programa, da nossa entrevista. Obrigado a você, amigo ouvinte da Rádio Serra Azul. Estamos no ar com o Jornal Serra Azul. Qual é o cara que você recomenda para... Pode falar.
que você recomenda para a entrevista aqui? 1 ou 2 brigadistas? Porque a gente, o interesse aqui também, Neymar, é destacar o trabalho deles e valorizar, né? Eles se sentirem valorizados, né? Porque você, como o cara que está enfrentando o negócio, destacar é normal, né? Mas eles podem se sentir, pô, aqui também é falar, né? Não, eu acho que vai ser bom porque essa entrevista para a TV Globo, eu estava na roça e lá não tem telefone, mas pego o WhatsApp. Eu vou falar isso aqui, né? Que muita gente não sabe, eu mesmo não vi essa entrevista. Pois é, saiu no Jornal Hoje e no Jornal Nacional e no Goiá TV. Goiá TV. Sai nos 3 jornais. Você chegou a ver, Antônio? Eu vi do Goiá TV. Mas saiu do Hoje, viu? Nacional. Aí eles ficaram assim, quase que foi Davi. Eu digo, rapaz, eu liguei para vocês todos. E eu fiquei ligando de volta. Até caiu em Davi. Aí então Davi falou e foi lá e... Então esse aí eu vou dizer, ó, a rádio Serra Azul está querendo entrevistar 2 brigadistas, então quem se prontifica aí? O cara que for mais assim, como é que se diz? Desarnado, como dizem, né? Desarnado. Tem um cara que é acanhado. Não, tem um deles aí que era até locutor da Rádio Pirata aí, o JP, é brigadeiro. Melhor ainda, né? Quem é o JP? JP é aquele que tinha um programa na rádio, naquela rádio comunitária, JP. Era seu primo, né? Aquele, né? Não, ele não é primo nosso, não, o JP. Não tinha que era um filho de Rochão, um neto de Rochão? Não, essa aí era uma rádio, essa é a rádio pirata, né? Uma rádio que tinha, rádio pirata. O JP eu não conheço não, rapaz. Ele é mototaxista. Ele tinha um programa nessa rádio, muito boa audiência. Na rádio livre, Vamos falar rapidamente aí da questão do subsolo aí, sol freático. A conversa tá boa aí, a conversa tá boa. Tô gostando da entrevista aí. Amanhã eu vou falar sobre esse assunto na rádio comunitária de Barra do Mendes. Acho que Barra do Mendes. Você está ouvindo o fundo musical aí, não está? No som? Está abrindo o microfone. Estamos de volta, amigo ouvinte, às 18h45. Vamos dar continuidade à entrevista com Edmário Oliveira Machado, que já falou aqui sobre os incêndios florestais. E agora nós vamos tocar num assunto também muito relevante e que está afetando, nesse momento, o subsolo, o lençol freático, né? Muitos poços artesianos, a gente está bem informado aí, já estão praticamente secos, né? Outros estão com o volume do lençol muito reduzido. Edmário, devido a quê exatamente? O pessoal acha que é a falta de chuva, mas o que vem ocorrendo, o que vem chamando a atenção nessas ocorrências, é que isso já tem algum tempo, né? Tem riachos aí, essas veredas aí, que estão completamente secas há alguns anos já. E mesmo durante a chuva, período chuvoso, não há recuperação, né? Queria que você falasse, porque você me falou, em off, há pouco tempo, que a questão é muito mais grave do que a gente imagina, né? Há uma série de coisas envolvidas e a gente gostaria que você falasse. Gilson, os cientistas já estão dizendo que não há mais retorno, que a humanidade precisa aprender a conviver com essa situação. Eu acredito que aqui a Caatinga vai ser difícil a recomposição. Por quê? Se você olhar pelo satélite de cima, vai ver uma grande área desmatada aqui na região de Irecê. Você tem aqui alguns pontos verdes, né? Tem essa colina aqui, que é a serra aqui do Ivaí, que ainda está verde, né? Mas até Mirorós por trás já está tudo desmatado. Então nós temos aqui cerca de 97,5% da Caatinga já foi desmatada. Tem menos de 3% da Caatinga, menos de 3%. Então, isso provocou o quê? Uma série de consequências. Primeiro, está provocando erosão, até erosão eólica.